Ó, tem uma pergunta aqui do Ninho Wagner. Perguntinha do Ninho Wagner sobre criação de personagem, né? Como criar variação de shape language com corpos mais humanoides? Eu vejo funcionando bem em animais, mas eu não consigo ver como fazer isso com humanoides. Então, Ninho, na verdade, isso é bem fácil porque você pode separar o corpo humano em algumas regiões, sabe? Você pode separar, tipo, cabeça, tronco, perna e também você pode separar a parte dos braços como regiões separadas para você variar as distâncias. Então, sempre que eu vejo assim questão de shape language, eu penso nas distâncias. Então, se você imaginar que, por exemplo, o tronco ele é um quadrado, você pode pegar, por exemplo, essa parte do quadrado, essa parte superior do quadrado e esticar para fazer um shape diferente, sabe? Ou você pode usar formas mais arredondadas, dependendo do personagem que você for criar. Ao invés de ser um quadrado, você muda isso para formas mais arredondadas, entendeu? Então, voltando, né? Você pode, ao invés de usar um quadrado, você usa uma esfera ou duas esferas e você vai mudando o tamanho entre elas para mudar o shape e tal. Tem uma pasta no Pinterest que eu tenho certeza que você. Certeza não, né? Tipo, vocês devem conhecer porque ela é muito famosa, que vai te ajudar um pouco com isso, eu acho. Seguinte, então, se você entrar aqui no Pinterest e procurar por esse perfil aqui, ó, é Character Design, só que é escrito errado design, é DESIGH. Mas é Character Design References, né? É um site barra blog que faz umas pastas temáticas muito legais, explorando shapes e deixando registrado vários trabalhos de artistas diferentes com o mesmo tema. Então, se você vier nessa pastinha aqui e vier em salvos, você vai ver que tem um acervo enorme de personagens, de design de personagens. Acessando essa pasta aqui, por exemplo, Character Design Strong. Então, ó, olha que interessante a variedade de shapes que a gente pode usar para definir personagens fortes. E nem todos são iguais. Você pode perceber que tem uma variação muito interessante entre os próprios personagens e entre estilos desses artistas que se utilizam de shapes bem diferentes para retratar o mesmo tema. Então, olha que bacana a variação, né? Então, por exemplo, esse artista aqui pegou. Ó, vou mostrar aqui pra você. Ó. Esse artista aqui pegou e fez a personagem com pernas grandes e o braço mais definido e uma pose mais de luta. Já esse outro personagem aqui, ele já tem um shape mais quadradão, que é aquele que eu falei pra você. Então o pescoço dele com a cabeça forma um quadrado muito fácil de identificar. A perna dele é bem blocadona e tal. Ele é um bloco, esse personagem, né? Já esse outro aqui, ó, eu acho que é do Max Grech, né? Olha como ele usa formas muito mais agudas pra definir um personagem forte. Então, cara, as possibilidades são infinitas, entendeu? Então, cabe a você parar um pouquinho para pesquisar antes de começar a rabiscar, para ver qual é o tipo de shape que você pode explorar e você pode também combinar esses shapes, né? Então você não precisa ficar limitado a uma esfera, você pode combinar essa esfera com alguns quadrados ou formas um pouco mais complexas. Você pode fazer uma forma mais aleatória, digamos assim, uma mancha, e você encontra o personagem dentro dessa mancha. Tem várias formas de você estimular essa criatividade de shape em seres humanos, né? Que foi a sua pergunta específica. Então percebe que, cara, é muito interessante você pesquisar. Isso aqui são personagens fortes, mas olha o tanto de pasta que tem aqui, ó, para você usar como referência, como até guia para design, sabe? Ó, aqui, ó, Old Ladies. Essa aqui é uma das minhas favoritas, porque nesse aqui não tem regra mesmo, né? Você consegue criar uma senhorinha com shapes, cara, infinitos, assim, ó. Tanto shapes mais simplificados, como quase parênteses aqui, né? E esferas. Então, isso aqui, essa personagem se resume muito bem num grande parênteses e algumas esferas, pro gatinho até. Mas você consegue outras que são com shapes bem mais voluptuosos, por exemplo, né? Ó, essa Bled Moron, essa artista é sensacional nisso, ó. O mesmo tema, olha os shapes que ela consegue fazer para personagens diferentes. É claro que quando você tem um estilo um pouco mais cartoon, mais estilizadão, você consegue brincar mais com esses shapes, né? Mas a mesma ideia, o mesmo conceito, você também consegue imprimir em personagens mais realistas, eu tenho certeza absoluta. Essa pasta aqui vai te ajudar demais. Vocês conheciam esse Character Design References? Vocês já ouviram falar? Vocês já acessam? Me fala aí. Porque pra mim é um negócio
maravilhoso. Quando eu vou criar personagem, eu tento sempre abrir aqui pra dar aquela inspirada, aí eu fecho e aí eu vou tentar criar o meu personagem, sabe? Eu não conhecia, eu vou deixar o link aí pra vocês, Character Design, e você entra nessa pastinha /saved, que tem as pastas deles mesmo, né? E eu também tenho algumas pastas pessoais onde eu encontro um shape que não necessariamente encaixa com o personagem que eu tô criando hoje, mas que eu consigo utilizar ele talvez no futuro, sabe? Fica meio que guardado para que no futuro eu use aquilo como um guia ou uma referência para um próximo personagem que eu tô fazendo. Pô, a mesma coisa para animais, né? Aqui também tem pastas com animais. Então, por exemplo, para pássaros, ó, para galinhas. Esse aqui, Bird of Prey. Ó, que bacana. Então, a ideia mesmo, a grande dica aqui é essa. É procurar por várias fontes antes de tentar criar o seu. Referência, cara, é tudo na vida. A gente estava falando disso no encontro da área de membros na sexta-feira. A gente estava aplicando com uma referência lá. O vídeo já tá até no YouTube, se você é membro e não sabia. Assiste depois a nossa live. A gente estava falando sobre essa parte de pesquisa, de referência que é muito negligenciada por nós. Só que quando a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, nossa, o nosso trabalho muda demais, assim. Evolui muito, sabe? E muito rápido. E, cara, você consegue realmente colocar um personagem dentro de qualquer shape. É só você ter uma criatividade e conseguir brincar com isso, sabe? De verdade, qualquer shape você consegue criar. Você já viu aquele exercício que você cria um shape e tenta encaixar um personagem dentro daquele shape? Eu não lembro qual era o nome do artista que fazia isso, mas tem vários, né? Ó, só pra mostrar, na verdade, antes de avançar, é mais ou menos isso que eu tava falando, ó. Você separar aqui os membros, né? As partes dos personagens como formas mais simplificadas para você conseguir variar as distâncias entre eles, né? Aí você varia, tipo, a parte de cima, a parte de baixo, você vai brincando com isso pra criar coisas novas, tá vendo? O site deles também tem um monte de coisa legal, entrevistas, boa, bem lembrado, Pedro. Então, ó, é que nem eu falei lá no comecinho, né? É um blog /site que eles têm salvos posts também de artistas. Então, tem sei lá, uma categoria, com certeza tem uma categoria ali, Moebius, aí tem com certeza algumas imagens do Moebius. Certeza, certeza. Ó, só pra me provar errado. Vou pesquisar aqui e não vai ter, quer ver? Eu duvido que não tenha, duvido. Aí, falei. Moebius. Olha lá, então tem uma galeria com esse artista, sabe? Ufa, ainda bem que... Mas olha que legal. Então você pode vir aqui também, entrar em entrevistas, Visual Library. Bem legal esse site. Ó, então a ideia dessa brincadeira aqui é você criar uma forma relativamente aleatória no começo e depois você encaixa um personagem dentro daquela forma, explorando coisas diferentes, né? Dentro de um shape que teoricamente era algo mais abstrato ou simples demais. Então, tá vendo? Essa forma da cabeça aqui provavelmente foi uma borracha que ele passou e fez essa forma. E aí ele encaixou a cabeça do personagem nesse shape aqui todo arredondadinho. Então é um exercício bem legal para você também estimular essa liberdade com os shapes e buscar por formas que não são tão óbvias assim à primeira vista, entendeu? Alguém tem mais alguma dica só para deixar registrado, pessoal? Dica de personagem, de character design? Cara, aqui tem um post sobre o Paul Felix, que é um dos meus artistas favoritos, né? Que tem algumas artes que você não acha em qualquer lugar, cara. E é um dos meus artistas favoritos também. Lembrando que saiu o videozinho dele na área de membros, de um encontro que eu fiz no Jornada Iconic, eu resgatei um vídeo muito bom sobre esse artista aqui, cara. E tem umas imagens em alta resolução, de artbook e tal. É muito legal de explorar aqui. Enfim, isso não tem nada a ver com o papo. Fechou? Espero que tenha ajudado aí nesse papo. Eu acho que é um tipo de assunto muito bom pra trazer. Gostei da sua pergunta. Obrigado por ter trazido aqui pra gente. Valeu, mano.